Por que será que a Unipar não para de cair? Será que comprar Unipar agora é uma oportunidade ou uma grande cilada? Ela pode continuar caindo? Qual a perspectiva para esse segundo semestre de 2024 para a Unipar? É sobre tudo isso que trataremos nesse vídeo. Então vem comigo. E como eu disse para vocês aqui, o Unipar no Investidor 10, sempre olhando para o Unip 6, apesar de não ter tag along, mas é a única ação que você tem liquidez efetiva para eventualmente se posicionar, comprar as ações, elas estão caindo mais de 23% nos últimos 12 meses. Quando a gente pega a queda acumulada só nesse ano, são 23,76% de queda. Contudo, no último mês, pegando esses últimos 30 dias, ela vem subindo. Mas será que ela realmente chegou no fundo do poço? É claro que, como eu sempre repito, ninguém pode cravar o fiofó da mosca, mas nós podemos ter uma noção a partir de sinais de quando a empresa deve ter uma probabilidade menor de queda em relação à probabilidade de alta. É o que nós estamos vendo, por exemplo, com duas ações que eu comento com vocês aqui no canal. A Vale parece ter chegado numa região de preços interessante, nos R$ 60, e Bradesco atualmente, mas não há certeza nenhuma. E em relação ao Unipar, vamos descobrir. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte: o Ibovespa, nos últimos 30 dias, está acumulando uma alta de 8,55%. Só no mês de julho, mais de 4% de alta. Dessa forma, o Ibovespa parece estar querendo testar esse topo de 134 mil pontos, sendo que o índice preço-lucro do Ibovespa nesse momento está em 8,82 vezes. A gente não deve fazer compras consideráveis de ações brasileiras no geral quando a gente tem um Ibovespa acima de 11 vezes, porque 11 vezes é a média histórica de negociação. Você vai ficar comprando num grande volume acima da média de negociação? Precisamos lembrar aqui das lições do Howard Marks. Você precisa entender os ciclos de mercado. Entendendo os ciclos de mercado, você aumenta a sua expectativa de retorno. Ou seja, vamos comprar mais quando o índice preço-lucro está aqui no fundo e comprar menos quando ele está aqui nas alturas. Assim você nunca vai precisar tentar acertar o topo de um ciclo para vender tudo e depois recomprar na baixa. Isso aí é impossível. Ninguém consegue fazer isso com consistência. Pode até fazer isso uma vez ou outra, mas com consistência não vai conseguir. De qualquer modo, Ibovespa ainda negocia com baixo múltiplo. Simplesmente por isso já seria motivo para eventual alta. Mas estamos vendo também uma expectativa que vem aumentando cada vez mais de corte nos juros americanos, sendo que o índice preço-lucro da Unipar está alto, mas ainda assim abaixo do Ibovespa. Só que ressalto aqui para vocês o seguinte: empresa cíclica, o ideal é que a gente compre com múltiplo de preço-lucro alto, 10, 11, 15 vezes. A gente não pode pagar PL negativo, que aí é prejuízo. Não, mas tendo um PL positivo que seja alto, é o momento ideal. Por quê? Porque vamos lembrar aqui, o que é a relação preço-lucro? É o preço, está tendo queda, e o lucro. O lucro teve queda também. É uma empresa cíclica, vou mostrar para vocês. Se o lucro teve queda, e a gente sabe que empresa cíclica se recupera quando o mercado que ela opera melhora, por exemplo, o principal mercado da Unipar é o de PVC, quando esse mercado melhora, ela vende mais, lucra mais, e o PL abaixa e a cotação acompanha esse lucro. Então, o ideal com empresas de commodities não é comprar no topo do ciclo, quando o PL está muito baixo, mas quando ela chega ali num fundo do poço, seria um momento de baixa daquele mercado, baixa demanda e baixos preços, e aí você pega um PL mais alto. É assim que funciona a ação de commodity. Então entenda, é difícil comprar ação de commodity, por isso que você deveria repensar se faz sentido para sua carteira. Mas claro, justamente por esse risco e essa dificuldade maior que você pode ter uma expectativa maior de retorno, desde que você consiga ter sangue frio de comprar nesses momentos. Não é fácil, porque aí você vê cotação caindo, VPL subindo, de forma contraintuitiva não seria para comprar, mas na verdade é para comprar quando o PL está alto. Não é recomendação nenhuma, só estou falando genericamente as ações de commodities, quando é o melhor momento para comprar. Você vê dividend yield caindo, um dividend yield que já esteve acima do quê? De 10, chegou até 12%. Fica difícil, tem que ter estômago. Não só isso, você vem aqui na parte de receitas e lucros, o que você olha? 2022 a receita lá em mais de 7 bilhões. 2023 caiu para 5 bilhões. E aí você começa a achar que a tendência de queda vai continuar. Mas não se apegue muito à cotação. A gente precisa ver se
a tendência de queda da receita e do lucro devem continuar. Mas antes da gente verificar essa situação, eu gosto de lembrar que a Unipar é uma small cap. Ela detém hoje um valor de mercado inferior a 6 bilhões de reais. Abaixo de 10 bilhões de reais, dá para você considerar como uma small cap, ou seja, uma empresa pequena. E por que eu estou dizendo isso? Porque começou um movimento de migração do capital, do dinheiro das big techs, das empresas maiores para as small caps. E eu vou mostrar para vocês aqui. Esse artigo já começa a verificar essa situação. Nos Estados Unidos, as big techs vêm caindo nesse mês de julho e as small caps subindo. Um dos motivos é a grande probabilidade que o mercado já vê agora de o Fed, que é o Banco Central americano, cortar os juros já a partir de setembro. E aí o que acontece? Quando você tem small caps, que são empresas que dependem de taxas de juros menores para se apreciarem, você tendo já uma expectativa de redução dos juros, ou seja, taxas de juros menores, isso acaba fazendo com que os investidores, o capital, se mova para as small caps, que quando os juros estão muito altos, elas ficam bem depreciadas. É o que a gente viu ultimamente com o índice de small caps. Só que a partir de julho, olha só o que aconteceu. Quando a gente compara aqui o mês de julho, enquanto que o Ibovespa subiu pouco mais de 3%, small caps subiram mais de 6%. E a gente avalia por meio desse índice, que é o índice da B3, que você consegue verificar aqui a composição da carteira dele, e você vai ver que dentro dessa carteira a gente tem a Unipar, inclusive a Unip 6. Está aqui, quase 1% dessa carteira teórica de ações small caps. Sendo que, sempre importante lembrar, olhando para o Smart Money, o Barsi, ele continua com quase 14% de participação na Unipar. Então ele não está vendendo nada, apesar de toda a queda dos dividendos. Então é sempre importante a gente dar uma olhada para ver o que os grandes investidores estão fazendo, porque muitas vezes eles possuem informações antes da gente, do público em geral. E se o Barsi está mantendo a participação, apesar de todas as quedas, é porque ele ainda enxerga valor na empresa. Vale ressaltar que é uma empresa que fica fora do radar. Isso é positivo pensando em valuation. Quando a gente vai aqui em cobertura de analistas, quase não tem nenhuma cobertura. Isso mostra que as small caps no geral não recebem tanta cobertura, tanta análise, precificação das corretoras e dos analistas. E aí, para pessoa física, como nós, que vamos investir pouco dinheiro, isso gera o quê? Assimetria de preço, eventuais oportunidades. Por isso que é bacana de vez em quando olhar as small caps. Mas vamos ver aqui como está se comportando o mercado de polivinil, que é PVC, no mundo. E tá aqui, ó, o preço, o que aconteceu com ele? Ele está ainda numa queda. Se a gente pega desde esse topo aqui, quando o Unipar lucrou muito. Mas olhando para o gráfico semanal, a gente já começa a ver recuperação a partir de março de 2024. A gente já começa a ver uma recuperação bem interessante. Teve uma correção agora em julho, entre junho e julho, mas já teve uma recuperação de preços interessante a partir de março. Então, só por aqui a gente já pode ter uma noção de que a receita da Unipar deve ser melhor no segundo trimestre de 2024, em relação aqui à receita reportada no primeiro trimestre, uma receita onde o preço esteve caindo, então você já fica atento a isso. E quando a gente olha aqui para a receita líquida do primeiro trimestre da Unipar, como que ela foi apresentada? Olha o mercado de PVC, dentro aqui do total de 1,1 bilhão de reais, 465 milhões de reais foi PVC, 414 milhões só da cáustica e 257 milhões clorados. Então veja que PVC é o maior mercado da empresa, é o produto que é o grande responsável pela receita líquida. Aqui dá pouco mais de 40% da receita, em dados momentos chega a 45%. Então esse mercado melhorando, poderemos voltar a um patamar, por exemplo aqui do quarto trimestre de 2023. Do primeiro trimestre de 2023, um pouco difícil, mas pode acontecer. O preço que nós conseguimos alcançar aqui no topo foi um preço praticado em setembro de 2023, pegando-se quarto trimestre de 2023. Então, uma recuperação para esse patamar do quarto trimestre é bem razoável, de tal modo que a empresa poderia ter um aumento da receita líquida da ordem de 10 a 15 ou até 20%. E aí que fica a pergunta, né? Será que o mercado já não está precificando essa alta, colocando aqui no preço? Então, geralmente, quando você vai comprar, você pega de forma tardia. Então, cuidado com isso também. Se você quer seguir pelo stock picking e tentar aportar nos melhores preços, você já tem que fazer uma avaliação prévia, deixar uma ordem no válido até cancelar, num preço que você considera interessante e deixar lá para ser executada. A gente só vai utilizar a ordem a mercado quando a gente entende que
A ação já está num preço que você topa pagar. Não quer ficar ali tentando executar uma ordem no VAC. Você topa pagar aquele preço porque está muito barata. Aí você vai lá e faz a compra a mercado. E olha só que interessante, a receita líquida no primeiro trimestre caiu algo em torno de 8% em relação ao quarto trimestre de 2023. Só que para recuperar o patamar anterior tem que subir uns 15, 16%. Isso deve acontecer provavelmente de acordo com o preço do PVC, mas não apenas o PVC. Só que a gente tem visto também uma recuperação do mercado envolvendo soda cáustica. Então, parece que os resultados de Unipar devem se estabilizar. E quando a gente compara os múltiplos de Unipar com a Tronox, que seria sua concorrente, a gente vê que a Unipar tem muito mais estrelinhas aqui em termos de indicadores, mostrando que ela tem melhores indicadores. Dividend yield, índice preço-lucro. Ela acaba perdendo no indicador preço-valor patrimonial, porque como eu já disse em algumas oportunidades, o indicador preço sobre valor patrimonial precisa ser lido em conjunto com o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido. E olha o tamanho do ROI da Unipar, é bem alto frente ao da Tronox. Então não há dúvida, até em termos de endividamento, que a Unipar é a melhor opção se você estiver querendo se posicionar nesse segmento da indústria química, envolvendo aqui cloro, soda e PVC. Em termos de dividendos, eu não considero a Unipar uma excelente opção, porque por mais que tenha pagado dividendos altos no passado, isso decorreu de um ciclo forte das commodities que ela opera. Não é mais o caso. Olha só que o histórico de proventos da empresa foi de fato bem alto entre os anos de 2021 e 2022, só que antes disso, em anos anteriores, nem se aproximou desse patamar de mais de 1 bilhão. Aí caiu agora para 348 milhões e deve ficar mais ou menos nesse patamar. E isso, nos preços atuais, vai dar um dividend yield próximo de 6%. Portanto, até pensando em Bazin, se você gosta de utilizar o Bazin para as empresas de commodities, você não deveria ultrapassar R$ 60 nas ações preferenciais de Unipar, senão seu dividend yield vai ser muito baixo. Mas, de novo, não considero uma boa opção para proventos por conta do caráter altamente cíclico dos produtos que ela opera. De qualquer modo, não é porque a empresa não seria apta para uma carteira de dividendos que ela seria uma empresa que você vai descartar de plano. O que a gente tem que focar é em empresa boa. E quando a gente olha para o histórico de receitas e lucros da Unipar, ela só foi ter prejuízo em 2009. Depois disso, apenas lucros todos os anos, vindo com esse lucro bem forte entre os anos de 2021 e 2022. Então sim, é uma boa empresa, a tal ponto que quis comprar a Braskem, só que bastante cíclica, então para ganhar dinheiro de verdade aqui você precisa seguir por esse caminho de comprar em PLs mais altos, desde que não sejam negativos. Lembrando que não é nenhuma recomendação. Se você atrasou o pagamento do imposto de renda e precisa regularizar e não sabe como, ou até mesmo precisa fazer uma retificação do seu imposto de renda, e precisa de agilidade e segurança, eu te indico o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3 e consegue fazer o cálculo do seu imposto de renda desde 2020 e consolidar tudo isso para você pagar diretamente no aplicativo da Grana. E você faz tudo isso em pouquíssimos minutos, tudo de forma automatizada e sem perder a segurança. De novo, a própria B3 indica esse aplicativo. Por isso, caso tenha interesse em testar esse aplicativo, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você baixar e assinando o plano Mais Grana com o cupom MIRAI, você vai receber 25% de desconto. E esse plano é o melhor de todos, porque ele possibilita que você resolva todo o seu problema da Bolsa de Valores e Imposto de Renda em poucos minutos e com segurança. De novo, link aqui embaixo. Ok, Luan, entendi. Mas qual a sua conclusão afinal? Unipar seria uma oportunidade ou uma cilada? Como a gente viu, ela não seria uma ação para dividendo, mas pensando em preço, relação risco-retorno hoje e perspectiva de resultado da empresa, olhando para o mercado hoje e para boa expectativa para as small caps, eu vejo muito mais probabilidade de subida do que de queda nos preços atuais. Mas você não pode pagar caro demais em empresas mais cíclicas. Tome esse cuidado. Então eu não vejo hoje como uma grande cilada. Primeiro porque é uma boa empresa. Segundo porque o Smart Money não está vendendo. E terceiro porque hoje é muito difícil a ação continuar numa tendência de queda, só se a gente tiver uma virada completa do mercado de cloro, soda e PVC, o que aparentemente não está acontecendo agora. Mas claro, eu quero saber a sua opinião, já deixa aqui nos comentários e clica no botão de gostei para ajudar esse vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, que é o canal Mirai Invest e até o próximo vídeo, fui!